Vamos lá, pessoal. Hoje, entre os dias diários, paramos na etapa de especialização. Estou com a camisa da Inglaterra para comemorar, né, as questões aonde foi fundado o futebol. Não sei se foi o brasileiro, foi o índio, foi ingleses. O da Mata fala que o brasileiro é gente boa, mas quando ele é gente ruim, nós sabemos, porque todo brasileiro sabe o que acontece no Brasil. Ok? Então, se há brasileiros, há notícias. Se há brasileiros, há novas criaturas. Criaturas que eu falo aqui, pessoal, gênero, espécie, etnia, raça, classe social. Ok? Então a Inglaterra aqui, o Brasil e Inglaterra teve aí um jogo aí. Brasil e Inglaterra, futebol feminino. Ok? Mas cabe a respeitar os ingleses também. Houve um destaque, né? Ou seja, um esmeril muito grande relacionado à fase de preparação especial. Então, a fase de preparação especial ela tem um ritmo de execução e a qualidade dos exercícios aumentam. Diminui a quantidade de exercícios, vai diminuir a quantidade, os campos quantitativos, e vai ver os campos qualitativos. Tem uma observação muito grande aqui no livro do Guyton, que eu coloquei algumas abreviações aqui, ligado aos capítulos, que relacionam essas questões, ok? Que eu coloquei de forma bem sucinta, essa suficiência relacionado aos parâmetros, ligado ao transporte através da membrana celular, que nós falamos sobre transporte. Mas eu coloquei um fator muito importante que vem a relacionar os campos de transitórios e transfusão entre esse tecido que é a própria periodização. Esse tecido que eu falo que é o ósseo, né? Porque, como eu estava mostrando aqui, a polia, questões pequenas, porque o ser humano pode falar coisas pequenas, quando é coisas grandes, fica ameaçados, né? Ou seja, quando a pessoa tem uma altura maior, ou quando é pequeno, se destaca com os grandes. Você pode ver o basquetebol, o NBA, tem esqueci o nome dele, vocês podem pesquisar, ficou em destaque na NBA, 2 ou 3, que era o menor ali do grupo ali, mas se destacava pela sua pliometria, ok? Então, quando eu falo sobre essas questões relacionadas ao capítulo 5 do Guyton, sobre resistência do organismo. Quando eu falo sobre resistência, ou fase de resistência do organismo, falo o quê? Sobre força. Aí eu falo sobre força, falo sobre infecções que ocorrem, fatores que vêm, ou seja, Inflamax, que eu falei sobre aquele remédio que eu tomei, sobre Inflamax. Então vem a relacionar a hipertrofia, né? Então a questão é essa, que venha interligar a força, o gênese, né, entre fatores importantes. Eu estava abreviando fatores que venham relacionar as produções ligado ao treinamento, ok? Vamos lá. A maioria das vezes, as questões entre as pessoas e a sua peculiaridade. Então, a adaptação geral tem que, é óbvio, entender o respeito corporal entre o seu tecido, ou seja, interno e externo, que é a teoria da potencialidade, que eu estou falando. Potencialidade está relacionado também, o livro aqui do Guy, tem outros livros de fisiologia, sim, está falando de potencial de ação, ok? Então, nos coloca fatores importantes, que vem a relacionar a osmose, ok? A osmose. Então, quando eu falo osmose, é o quê? Quando você fecha ali os parâmetros ligados à especialização. A preocupação mais não é a quantidade de exercício que faz, o volume. A preocupação vai ser agora a intensidade. Eu vou trabalhar com cargas concentradas que vêm a relacionar não a quantidade, mas a qualidade do exercício relacionada à técnica e à tática. E nós vamos analisar que é a dinâmica da carga, a relação da preparação geral e específica, e no meio, diante desses fatos, que aqui é onde tem a questão do meio, né, a diáfise, ligado, relacionado ao campo do osso, ó, tem que ter o quê? A técnica e a tática.
Aqui relaciona o quê? A força, né? A resistência. E a resistência, não vai opor a força, a resistência vai ser algo harmônico, a força. E quanto mais eu vou deslocando. Então, deslocamento ligado à potência. Se eu for deslocar, há uma distância. Pode ver que o diâmetro A para o diâmetro B há uma distância. Isso chama também osmose. Por exemplo, osmose interna e externa. Então, osmose externa. Vou buscar o meio que eu posso entender a membrana e os campos seletivos. Então, o meio externo para o meio interno. Vamos lá, o cálcio foi para, ou seja, para dentro da membrana muscular. Então, cálcio, aí tem potássio lá, tem cloro, os pontos negativos que se colocam, positivo e negativo. Então, por isso que eu falei brincando, tempos atrás aí, foi semana passada, falamos sobre a particularidade osmótica entre a metodologia, o processo bioquímico e as formas e as coisas, segundo Tubino e Moreira Bastos. Moreira, eu estou com medo de falar, eu coloquei agora João Paulo Alves Ângelo, tá? Tem o Miguel Ângelo, mas o meu pai é Joel Ângelo da Silva, ok? Então eu coloquei Ângelo aqui também para familiarizar, porque o Miguel Ângelo também foi um professor meu da UVV, ali nos núcleos de fisiologia humana, ok? Coloque em destaque. Então o Ângelo, eu coloquei ali no Face, Ângelo, João Paulo Alves Ângelo. O Alves fica mais destaque. Acho que há um termo, né, de Moreira em destaque no campo de números e estatísticas de transportes ativos. Então, quando há transporte ativo, há uma difusão, há uma discussão entre unidades motoras. Muitas vezes, uma substância encontra-se no líquido extracelular, como eu mostrei aqui, extra, ou seja, em concentração muito reduzida. E apesar disso, é uma concentração elevada, é necessário no líquido intracelular. Por isso ocorre, por exemplo, no caso do potássio. Ao contrário, outras substâncias frequentemente penetram as células e precisam ser removidas. Okay? Às vezes só a gente conceitua nas tabelas periódicas só o potássio, o cálcio, o cloro, outros minerais. Okay? Mas há outros fatores importantes, como, ou seja, que venha colocar e familiarizar o sódio, a creatina. Se você entender o processo que ocorre ali entre a membrana muscular e a creatina, você vai entender o sódio, o que acontece. Os campos diuréticos também relacionados com as micções. Quando você vai beber algo que seja diurético, você vai ter que mijar, né? Modo dizer, todo respeito, micção, urinar, esses panoramas cinéticos ligados à osmose. Ok? A cinesiologia ela é familiar entre esses campos permeáveis, entre a efetividade ligada à água, a efetividade ligada à terra. Aí vamos citar Aristóteles aqui, porque a ortopedia, como outros autores, sempre tem uma introdução. Sempre não, ao nosso ver, coloca uma introdução primeiro, Hipócrates, Aristóteles, Platão, mas nós chegamos às ideias, e as ideias são pronomes imperativos ou pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, ou seja, vão haver a concretizar, mas o pronome imperativo vem a concretizar. Qual que vem a concretizar? O imperativo ou o indefinido? Aonde é indefinido são ideias. Então, os pronomes já nos coloca algo que vem a proferir. A palavra pronome, a palavra proferir, probiótica, ou seja, proteína, professor. Ou seja, a palavra pro, ela nos coloca fitness, pré-fitness. São fatores que vêm colocar uma empregabilidade entre inúmeras partículas relacionadas ao treinamento. Então, fechamos aqui, em questões de treinamento, o ritmo, o treinamento aeróbico, as zonas mistas, que é anaeróbico, aeróbico, essa zona que há um conflito entre o ser humano. Se você entender as fontes energéticas anaeróbica e aeróbica, você vai entender o conflito que tem. Eu vou colocar a alma aqui como vontade, colocar a alma aqui um campo de orgânico, de naturalidade, maturação, as glândulas, né? Que ocorrem esses conflitos ligados ao treinamento, que eu vou passar de uma etapa geral para uma etapa específica ou especial nessa tarefa especial, ou na tarefa geral, na força-tarefa geral, na força-tarefa especial, e na força-tarefa competitiva e na força-tarefa transitória. Aí na força-tarefa competitiva, aí você entra só fatores, só gente boa, né? Específica aí que você tem que ganhar, ok? São pontos estratégicos que venham colocar concepções aos procedimentos metodológicos.